noite. Estão escutando bem? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, na Sociedade de Estudos Espíritas Esperancenses. Agradecer a Deus a oportunidade do trabalho, de a gente poder falar, de a gente poder estar aqui dividindo o pouco que a gente conhece. Agradecer ao Mestre Jesus, que através do seu Evangelho a gente consegue hoje já nos nortear, e saber para onde a gente vai caminhar. E aos espíritos amigos que sempre estão conosco, os espíritos amigos que estão aqui na casa, que acolhem as pessoas, quantos corações consolados, quantas angústias desfeitas através do entendimento maior de que Deus está no controle de tudo. Então, meus irmãos, muito boa noite e que nós iniciemos essa conversa hoje, como o Odaildo falou também na prece, eu disse, ele só é meu filho, só, e eu lembro perfeitamente, assim, há 23 anos que essa casa foi construída, que essa casa foi colocada aqui na cidade de Esperança, as dificuldades tamanhas que são realizadas a cada dia para que essa doutrina espírita consiga chegar nos corações das pessoas. Então, lembro lá quando foi erguida na rua São Sebastião, depois transferido para cá, e que a gente tem essa oportunidade de uma casa de luz na cidade em que a gente mora. E eu vejo, assim, eu posso dar um testemunho bem particular do empenho e do trabalho, e aqui não me cabe estar fazendo promoção de ninguém, porque a promoção é de Jesus, é do trabalho edificante, mas enquanto é feito com amor e é feito com dedicação o trabalho aqui. Os trabalhadores que iniciaram, que fundaram, junto com as equipes espirituais, e hoje os trabalhadores que por aqui passaram, deixaram sua mensagem, deixaram o seu trabalho, os trabalhadores que desencarnaram já e que hoje trabalham no mundo espiritual, auxiliando essa casa, os trabalhadores que hoje vêm para auxiliar ainda mais. Então é uma conjectura e é um trabalho feito com muito carinho, com muito empenho e com muita persistência. Acompanho quando o Painho sai de Campina Grande, geralmente todas as quartas-feiras, agora às quintas, às sextas e aos domingos, querendo fazer o melhor que ele pode fazer, ainda com seus erros, ainda com seus equívocos, mas tentando trazer e fazer dessa casa uma casa de aprendizado e de luz. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos olhando essa doutrina hoje para que a gente enxergue de uma outra maneira. Um mundo que por vezes nós achamos que está perdido, que não tem mais para onde ir. Mas quando a gente abre a mensagem consoladora de Jesus, quando a gente abre a mensagem do bem, a gente vê, como diz a canção que o Semear tocou, que é um mundo lá fora. Um mundo bem melhor, um mundo mais cheio de esperanças e de possibilidades. Quando a gente começa a enxergar fora, quando a gente começa a olhar mais adiante, a gente vê que aquele primeiro olhar nosso não é o olhar definitivo, que existe muito mais por detrás dos problemas, das lágrimas e dos medos. Existe uma esperança que sempre se faz presente. Então, hoje eu estou muito emocionado mesmo, que o Odaildo lembrou bem, eu era pequenininho quando essa casa iniciou, não sabia nem o que eu estava fazendo por aqui, eu só queria andar, correr, brincar, e ficava vendo aquelas pessoas fazendo palestra e que eu não entendia nada, eu queria somente que acabasse, porque eu queria ir embora, e aquela coisa de criança, mas que bom que ao mesmo tempo eu já estava sendo assistido pelos espíritos, para que um dia, quem sabe, a gente estivesse dando a nossa colaboração, e que a gente está dando hoje. Então, meus amigos, fica aqui meu registro, fica aqui meus votos de felicidade a essa casa, e meus votos de que todos que aqui entrem sintam-se abraçados, acolhidos e que existe realmente esse mundo lá fora. E mais ainda especial a noite de hoje, pelo Grupo Semear estar aqui comigo. Um grupo que eu tive o prazer, a oportunidade e o privilégio de fazer parte por 4 anos e pouquinho. Fiquei junto deles e essa ligação se perpetua, continua, Como o Félix disse, fiz participação nessa canção agora e prometo ensaiar para da próxima vez eu poder falar aqui com vocês.
E a felicidade que nós temos no retorno do Semearte também é essa casa, né? Quando sempre eles falavam que, Ave Maria, é muito bom tocar, e eu vou confessar aqui para vocês, e Félix já confessou isso em alto e bom som. É muito bom tocar nas casas, mas em Esperança tem algo especial, né? E que bom que a gente hoje está nesse momento aqui, num momento de felicidade, num momento de alegria, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, meus amigos, que a gente possa entender hoje a mensagem, a gente traz a mensagem hoje, já falei tanto aqui, já falei tanta coisa, que a gente possa trazer a mensagem do Evangelho. A gente traz o tema da importância do Evangelho no lar. Quando a gente costuma vir a uma casa espírita, nós escutamos geralmente, o Evangelho de Jesus, leia o Evangelho, vamos fazer o estudo do Evangelho, a evangelioterapia, né? O quanto é importante essa base moral que Jesus nos dá. Porque a doutrina espírita ela é científica, ela é filosófica, mas ela tem consequências morais. E o Evangelho de Jesus, aquele que, segundo o Espiritismo, é o que nos traz essas consequências morais. Muitas pessoas perguntam, mas e Jesus foi isso, Jesus foi aquilo, o que foi que Jesus fez? Quando é que Jesus, entre os 12 e os 33 anos, onde é que Jesus estava? A doutrina espírita, através do seu Evangelho, nos mostra. Jesus precisou deixar a sua mensagem. E é nela que nós precisamos estar atentos. O que aconteceu com ele como um Jesus homem não nos interessa ao ponto de modificar a nossa existência. Mas as suas mensagens, as suas atitudes e o que ele falou, isso sim nos importa. Então, o Evangelho que nos é dado é o Evangelho das práticas do bem. É o Evangelho daquele homem que transformou o modo de amar. É o Evangelho daquele homem que, quando as pessoas disseram, Jesus, alguém fez algo comigo, e ele disse, perdoe. E ele disse, quantas vezes? Ele, 70 vezes 7. E foi nos dando lições que nós não entendíamos. Quando alguém ferir uma face, oferece a outra. Então, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Jesus nos trouxe essa mensagem. E no seu Evangelho a gente começa a conseguir enxergar esse mundo melhor, esse mundo maior que existe lá fora. Mas quando a gente vem para a casa espírita e algumas pessoas vêm para um atendimento fraterno, vêm num momento de aflição, as pessoas costumam dizer, faça o Evangelho em casa, leia o Evangelho de Jesus, faça o culto do Evangelho no lar. E nós notamos que às vezes as casas espíritas não dão tanta atenção nos momentos de palestra sobre o que seria o culto do Evangelho no lar. Nós falamos como uma coisa tão normal, mas muitas pessoas, muitos de nós ainda nos confundimos até como fazer e como seguir esse Evangelho no lar. Então nós somos espíritos que lá no livro dos Espíritos está lá as nossas escalas, né? Fomos criados simples, ignorantes e vamos caminhando nessa atmosfera até chegar o momento que seremos espíritos celestiais, completos, felizes. Vai demorar um bocado, mas a gente vai chegar, a gente está no caminho. E hoje a gente já consegue enxergar de uma forma melhor. Antigamente nós só tínhamos instintos como fomos criados simples e ignorantes. Nós não amávamos, nós não tínhamos um despertar de consciência como hoje nós já temos, nós não conseguíamos nos reunir numa assembleia calmamente, nós não conseguíamos entender a diferença de pessoas e pensamentos. Hoje, por mais difícil que pareça, nós já conseguimos nos reunir, ter o mesmo pensamento. E isso é porque nós vamos evoluindo ao passar do tempo, ao passar dos séculos, ao passar das reencarnações. E dentro dessas possibilidades, onde é que seria o local mais adequado para que a gente pudesse evoluir melhor? Se chama na família. A família é o laboratório essencial para que a gente possa progredir mais rapidamente, para que a gente possa progredir de uma maneira mais satisfatória. Muitos de nós encontramos pessoas ao longo da nossa existência que a gente não tem tanta simpatia. São aquelas pessoas que a gente costuma dizer que o nosso santo não bateu com o dele. Ou outras pessoas a gente já costuma dizer que o nosso santo bateu com o dele. Né? Diz, fulano eu não vou muito com a cara dele não, meu santo não bateu muito com a cara dele não. Já outros a gente costuma dizer, parece que eu conheço fulano faz séculos, e a gente encontrou aquela pessoa naquele dia.
Então essas são as afinidades que nós temos. Algumas pessoas que nós já conhecemos os espíritos de outras existências e nessa a gente se reencontra. E aquela tranquilidade, aquela alegria, aquela afinidade que parece que você lê meus pensamentos e eu leio os seus e a gente combina em tanta coisa e a gente tem o mesmo modo de agir. Já aquelas outras que a gente não consegue ter tanto essa afinidade, que a gente sempre está em rota de colisão. São espíritos que também nos encontraram em outras situações e que vieram nessa encarnação para que a gente pudesse agora fazer as pazes ou quitar os nossos débitos, viver em harmonia. Mas a gente pode encontrar essas pessoas nas ruas, nos trabalhos, na casa espírita e dizer, ainda bem que a pessoa que eu tenho antipatia, eu encontro vez ou outra. Eu não preciso encontrar sempre. Eu só encontro no trabalho, mas eu não quero ter uma relação mais profunda com essa pessoa. Eu não quero ter uma relação mais íntima com essa pessoa, porque a gente não se dá tanto. Mas aí, muitas vezes, Deus, na sua misericórdia, coloca essas pessoas que nós temos dificuldades para estar dentro da nossa família. E aí a gente não vai ter essa decisão nessa encarnação de dizer, eu não vou aprofundar os laços com essa pessoa. Como? Se eu já moro com ela, se eu já nasci naquele berço com aquelas pessoas. Porque nós fizemos essa escolha para estar nessa encarnação com aquele grupo. Então, sempre quando a gente olha e diz, parece que eu não sou dessa família. É tudo estranho, quando eu faço alguma coisa, todo mundo me reprova, todo mundo pensa diferente de mim, meus pais não gostam de mim, gostam mais do meu irmão, gostam mais da minha irmã, todo mundo pensa diferente. E isso não é difícil da gente encontrar. Não é difícil quando a gente está dentro de uma família e vê que alguém, uma família mais construída, mas com uma base maior moral, vez ou outra, algum dos seus familiares, eles têm algum desvio de conduta, tem uma moral menos elevada, é mais materialista, é mais entregue aos vícios, às coisas mundanas. E porventura, vez ou outra, nós encontramos também o inverso. Aquela família que às vezes é desagregada, aquela família que não tem aquela base moral estabelecida, aqueles princípios, e vez ou outra, um dos seus integrantes daquela família surge trazendo um pensamento diferente, uma conduta que não é anormal normal daquela família. E isso a gente começa a pensar como, diria Rita Lee, que a gente é a ovelha negra da família. Vez ou outra, algumas pessoas se sentem, não, eu não sou dessa família. É tudo muito estranho. Essas pessoas não me entendem, essas pessoas não pensam como eu. E Jesus, bem antes de Rita Lee falar, já dizia que nenhuma ovelha se perderá. Mesmo que ela seja a ovelha negra, nenhuma vai se perder, porque tudo está dentro de um contexto, tudo está dentro de um propósito e de uma misericórdia divina. Então, estar em família é o momento de conseguir agora apertar os nossos laços e agora refazer aquelas dificuldades que tivemos de uma forma diferente. Quando Kardec indaga os espíritos na pergunta 775, ele questiona o que seria e qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos respondem, seria a recrudescência do egoísmo. Porque nós viemos para viver em sociedade, nós viemos para viver em conjuntos. Se nós tivéssemos nascido e até agora nós não tivéssemos o contato com outras pessoas, nem falar a gente falava. Se a gente não tivesse contato com os diferentes, a gente não aprendia nada. A gente vivia numa linha reta só, sem olhar e sem alargar os horizontes. Então, essa lei de sociedade nos mostra que precisamos viver em conjunto, independente se esse conjunto pensa igual ou diferente de nós. E aí cabe a cada um de nós trabalhar a nossa paciência, trabalhar a nossa resignação, trabalhar a nossa persistência dentro do grupo familiar. Porque o grupo familiar, nós, quando estamos lá, somos nós. Tálios, no grupo familiar, é Tálios. Aqui eu posso ser um trabalhador, vocês olharem e dizer é o expositor, mas Tálios é o dentro do lar, é o do dia a dia. Todos que estão aqui mostram mais quem são dentro da sua casa.
a gente cai as nossas máscaras e a gente mostra para que veio ao mundo. Eu lembro que vez ou outra, minha mãe, que ela não escute, quando a gente acontece alguma coisa lá, e ela já olhou ali para mim, quando alguma coisa acontece em casa, ela faz, epa, e suas palestras? Onde é que estão? Aí eu agora arrumei uma desculpa. Eu disse, a senhora não lembra da passagem de Jesus no templo, não? Tem uma hora que ele chega e derruba tudo também. Já consegui responder à altura, né? Mas é porque, na verdade, nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos ainda nesse processo de aprendizado. E é mais do que normal que em um momento ou em outro, a gente acaba ainda entrando naquelas nossas más inclinações. Ainda entrando em desajustes, em raivas, em momentos ainda de desequilíbrio emocional e espiritual. Por isso a necessidade de orar e vigiar. Então, na minha família, eu não consigo ser tão diferente. Eu dizia até à minha esposa que antigamente, quando eu namorava com ela, né? Aí eu ia embora da casa dela, aí dizia, olha, eu vou embora. Aí ela dizia, não, meu amor, não vá, fique mais um pouco, me aguarde, vamos ficar mais meia hora. Chegava a esconder a chave do carro para eu ir, e eu me sentindo, né, o Dom Juan, né? E aí a gente casa, a gente vai morar junto, acorda e dorme um olhando para o outro. Aí hoje em dia, quando eu vou sair de casa, eu faço, amor, tô indo. Ela fez, quando vier, traga o pão, viu? Meu Deus do céu. Mas é porque nós começamos realmente a ser nós. E aí isso é bom, essa intimidade nos possibilita que a gente encontre transparência, saiba realmente os desajustes, saiba como a gente pode auxiliar o outro e também como ele pode nos auxiliar. E nessa questão do pão, eu refleti. Geralmente a gente tem uma tendência, pelo menos de manhãzinha ou final da tarde, a gente passar na padaria e comprar o pão. Né? Antigamente, ainda mais forte, a gente tem uma cultura patriarcal bem mais forte, né? E aí o homem é que trazia a comida para casa, aquela história toda. Então a satisfação era chegar em casa com a carne, chegar com o pão e levar o pão, levar o alimento para dentro de casa. Mas aí eu, indagado, quando ela pediu para levar o pão para casa, né? Eu fiquei pensando, posso levar o pão que alimenta o corpo físico, mas será se eu estou levando também o pão que alimenta o corpo espiritual? Jesus nos lembrou que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Então, será se eu também estou levando para dentro da mesa, para dentro do meu lar, esse pão que alimenta a alma? Porque nós costumamos olhar para o nosso lar, às vezes, como o nosso refúgio, mas que nós não confundamos o nosso refúgio com o lixão. Porque quando a gente fala de casa como refúgio, a gente diz, lá em casa é lá que eu mostro quem eu sou, é lá que eu grito, é lá que eu choro. Quando chegar em casa, até as mães quando olham para os meninos, né, que ele faz malcriação, ela faz em casa você vê. É em casa que tudo acontece. E que a gente tem essa missão de transformar a nossa casa num lar. Porque nem toda casa é um lar. A casa, na verdade, é a estrutura física que ela tem. A casa são as paredes, é o teto, é o chão, são os cômodos. Mas o lar é a atmosfera e a vibração dos seus moradores, os componentes familiares que ali estão. É a energia que paira sobre aquele ambiente para que a gente possa transformar a casa em lar. Então, quando a gente diz, minha casa é o refúgio, na verdade a gente precisa entender que esse refúgio precisa ser um refúgio de paz verdadeira. E que não seja um refúgio para que a gente jogue toda a nossa carga emocional e toda a nossa carga mental negativa que a gente adquire ao longo dos dias, no trabalho, na rua, conversando com as pessoas, no clube, na casa espírita, na igreja, nos templos, enfim. E que a gente não chegue com essa carga negativa para dentro de casa. E que aí a gente acaba descontando nas pessoas que convivem conosco, seja os nossos pais, seja os nossos irmãos, seja os nossos cônjuges, os nossos filhos. A gente acaba levando tudo isso. E muitas vezes o nosso filho, às vezes, vem nos pedir um pouco de atenção e a gente diz, eu não tenho tempo, nem vem conversar comigo agora, que eu estou com a cabeça cheia, porque o dia foi muito cansativo, eu estou com uns estresses no trabalho.
E qual é a culpa que os nossos familiares têm diante das nossas adversidades? O que nós precisamos levar para o nosso lar é a afirmativa de que, por mais que o mundo lá fora nos traga a situação de que nada está bom, eu leve a situação para dentro do meu lar, que tudo pode melhorar. Com otimismo, sendo realmente um evangelizador dentro da minha casa. Sendo uma coisa tão difícil, que eu lembro quando eu fui coordenar o estudo do Livro dos Espíritos, só na Fraternidade em Campina Grande, a gente conversando no grupo, eu disse assim, vamos tentar durante um dia, ser Jesus. E as pessoas com os olhares desse tamanho para mim, dizem, vamos tentar um dia ser Jesus. E aí, mas não só agir como Jesus agia, mas reagir como Jesus reagia, diante das provocações. E aí as pessoas disseram, quem sabe, a gente tenta. Quando chegou na outra quarta-feira que a gente se reuniu para o estudo, estava a cara de desesperança, de isolação, de tristeza. Eu não consegui ser Jesus nem quando eu saí daqui, tal. Na hora que eu saí daqui, o cara me trancou, eu já veio aquela carga mental todinha para cima do cara. E Jesus, eu tenho certeza que não teria essa carga toda. Mas que nós possamos tentar, insistir em ser Jesus dentro do nosso lar. A parábola do bom samaritano, contada também no Evangelho, muitos de nós conhecemos aqui. É a parábola onde aquela pessoa que está andando numa viagem acaba caindo, ferida, cansada. E aí passa um saduceu, ele pede auxílio, estende a mão e o saduceu diz que não pode auxiliar naquele momento. Depois vai passando um sacerdote e ele pede auxílio, o sacerdote diz que também não pode auxiliar. Depois passa um homem que ficou conhecido como o bom samaritano, que auxilia, que levanta, que estende a mão àquele que está deitado, que estende a mão àquele que está em dificuldade. E aí a gente olha essa parábola do bom samaritano e quando a gente vem à casa espírita, ou às igrejas, ou quando a gente entra no trabalho voluntário, nós nos revestimos um pouco desse bom samaritano. Nós queremos auxiliar as pessoas, nós queremos fazer o bem. Chega uma pessoa com dificuldade, inclusive no nosso trabalho do dia a dia, uma pessoa chega próximo da gente e faz, eu estou com um problema tão grande, eu posso falar contigo? E a gente pode, claro, nos escute, fale. E a gente entra nessa vibração, nessa situação, e nós queremos ser o bom samaritano. Mas será se nós somos o bom samaritano também dentro da nossa casa? Será que nós estendemos as mãos àqueles que estão passando por dificuldade dentro da nossa casa? Muitos de nós ainda dizemos, esse menino é só dentro de um quarto trancado. Esse menino não conversa com ninguém. Na verdade, esse menino, por vezes, está pedindo um auxílio, chamando a atenção para que alguém fale com ele, para que alguém pergunte se ele está bem, como é que está a escola dele, com quem ele se acompanha, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele gosta de brincar. É um pedido de socorro. O cônjuge que muitas vezes chega em casa mais tarde, à noite, porque ficou mais tempo nos bares, bebendo, e demora a chegar em casa 1, 2 dias, 3 dias, e passa a ser frequente isso na rotina dele. Muitas vezes, quando ele chega em casa, o cônjuge o recebe furiosa na briga. Mas, às vezes, o fato de ir a um bar, o fato de se entregar a um vício, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Seja o bom samaritano. Me ajude na minha dificuldade, no que eu estou passando. Nós conseguimos ser o bom samaritano para as pessoas que nós não temos convivência diária, mas temos uma dificuldade tão grande em ser o bom samaritano no nosso dia a dia. E é por isso que Kardec nos lembra no capítulo 14 do Evangelho. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Trazendo a passagem de Jesus que ele diz, lembrai os mandamentos. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho e honrai vosso pai e a vossa mãe. E muitas pessoas já chegaram para mim e disseram, Thales, é uma passagem que tem uma dificuldade imensa. Porque quando minha mãe ficou grávida, meu pai correu. Nem o nome na minha carteira de identidade tem dele. Eu não sei nem quem é meu pai.
É uma dificuldade muito grande de honrar o meu pai e minha mãe. Minha mãe, assim que eu nasci, me entregou para outra pessoa, também foi embora. Eu não consigo. Meu pai, quando eu era novo, quando eu era pequeno, me abusava sexualmente. Me abusava psicologicamente. Como honrar o meu pai e a minha mãe? Kardec faz um comentário sobre esse trecho, falando sobre a piedade filial, e nos lembra, na verdade, que Jesus não pediu que a gente apenas ame. E Jesus não diz, ame o vosso pai e vossa mãe. Honra vosso pai e vossa mãe. E Kardec nos lembra que ainda é maior do que o amor. Porque aqueles pais que vieram nessa encarnação, eles se comprometeram também no mundo espiritual que seriam os nossos pais. E falharam, porque não conseguiram ser. E isso não pode nos dar o direito, como filho também, de falhar nessa missão filial. Se meu pai falhou, se meu pai não teve a oportunidade, não teve a consciência de entender que eu sou um espírito que veio para ser seu filho e para que ele pudesse ter uma oportunidade de crescimento, o fato dele não estar comigo não quer dizer que eu também vou carregar essa raiva e esse rancor e não vou honrá-lo. Se ele me abusou, se ele me maltratou, eu preciso entrar num processo de perdão, mas honrá-lo. Lembrar que através deles, através de quando eles permitiram que eu nascesse, eu pude também vir completar a minha missão. A minha mãe, que num ato de amor permitiu que eu nascesse, que não me abortou, que permitiu que eu estivesse aqui. A gratidão, aquela que me carregou durante tanto tempo e que abdicou de tanta coisa para que eu pudesse estar aqui e pudesse progredir. Então, honrar o nosso pai e nossa mãe é entender na situação de filho que meu espírito também pediu para que eu viesse filho deles. E assim aconteceu. E que a gente possa levar esse entendimento muito mais do que o plano físico, mas no plano espiritual. Porque esses pais que, porventura, tenham falhado, terão que se resolver ante a sua própria consciência, diante do que fizeram. Mas eu preciso perdoá-los para que eu também não repita o que eles fizeram comigo. Quando a gente vai conversar com pessoas que fazem mal a um familiar seu, essas pessoas geralmente sofreram esse mal também na infância. E vira esse ciclo. Eu contava ontem lá no Asas, eu estava fazendo a palestra lá também, as pessoas, vez ou outra, inventam de me chamar para falar nos casamentos. E eu vou lá falar. E antes eu vou conversar com os noivos, com as pessoas. Né? E dessa vez eu vou conversar só com a noiva, que o noivo não estava presente. E aí eu fiz uma sessão de terapia também, né? Porque a noiva começou a chorar, a contar a história da sua vida. Eu disse, já que eu não sou terapeuta, já que eu não sou psicólogo, a gente faz pelo menos um atendimento fraterno aqui, né? A gente vai por esse viés. E aí ela me contava que estava chorando muito porque ia casar e ia morar fora. E eu perguntava qual era o problema que ela carregava. E quando desenrola da conversa, ela me disse que quando tinha 15 anos de idade, a mãe acabou terminando o casamento com o pai dela, através de uma traição, e o então amante da mãe foi morar dentro da casa dela, e o pai saiu. E ela, naquele momento, colocou na cabeça dela de que a mãe fez uma escolha, excluiu sua família e quis viver com aquele homem. E ela, não aceitando isso, foi morar com o pai. Depois de um tempo, ela já começou o processo de auto-perdão e de perdão com a mãe. E aí o pai dela faleceu, veio a desencarnar, ela voltou a ter convivência com a mãe rapidamente, porque depois ela passou num concurso para fora, foi morar em outra cidade. Mas ela tem 2 irmãos e uma irmã especial. E ela dizendo que a vida dela era aquela irmã, né? E ela dizendo, Thales, nesse momento eu acho que minha mãe fez essa escolha e me excluiu a gente, rejeitou a família. E eu acho que eu tenho direito a ter minha família construir. E nesse momento veio o meu estalo, né? De algum espírito amigo, psicólogo, que estava ao meu lado, e disse, ela está repetindo. Ela está repetindo porque ela também está se culpando, achando que ela está escolhendo o marido
e excluindo a família que ela tem. Então, várias vezes nós caímos nessa repetição apenas porque nós não entramos num processo de perdão, mas apenas de negativa de não repetição. Ah, eu não vou fazer isso. Deus me livre. Meu pai faz isso, eu odeio isso que meu pai faz. Se não trabalhar, meu caro, futuramente será você que estará fazendo. Porque, como diria Rossandro, o exemplo não é o melhor caminho para que a gente explique as coisas, mas é o único caminho. E aquilo que a gente vê no dia a dia. Então, nós precisamos honrar o nosso pai e nossa mãe, porque nós estamos num aspecto muito maior do que o físico e do que essa própria encarnação. Esses espíritos estão conosco diante de outras situações e vieram para que a gente pudesse quitar esse débito. E não conseguiram. Então, que a gente tenha essa piedade também e essa misericórdia desses espíritos e que a gente consiga se restabelecer para honrar aqueles que nos permitiram estar aqui em progresso. Então, dessa maneira, a gente precisa unir esses laços de família, apertar muito mais. A dificuldade que as famílias hoje têm de se reunirem, de estarem juntas, de almoçar. Antes a gente achava que era só coisa de cidade grande, mas hoje até nas cidades menores a gente não consegue mais todos estar em casa na hora do almoço, na hora de uma refeição. E geralmente quando estamos, alguém está no celular, alguém está falando com alguém. Nós não conseguimos mais trocar uma ideia, mais conversar, mais perguntar o que é que está acontecendo, como é o nosso dia a dia. E depois nós nos surpreendemos, porque porventura os nossos filhos estão na sexualidade promíscua, porque os nossos filhos estão entregues aos vícios, porque pediram nossa atenção e nós não acabamos não dando. Então a necessidade de a gente estar naquele conjunto. Por que eu vim nessa família? Porque justamente é aqui. E a gente sair daquele vitimismo e dizer, minha família é toda desagregada, minha família é toda errada. E que a gente assuma a postura agora de que foi necessário que eu viesse nessa maneira, porque eu pedi para vir assim. E dessa maneira eu vou conseguir fazer o melhor para o meu progresso. E que a gente possa nessa reunião lembrar como eu vinha nos sábados, quando eu era menorzinho, no sábado à tarde, lá na casa da minha avó paterna, eu ficava contando os dias para que chegasse o sábado. Sábado era o dia de reunir a família toda, lá na casa da minha avó paterna, meus avós, meus tios, meus primos, os vizinhos. E aí a gente ficava contando os dias, almoçava, quando era tarde a gente ia chupar dindinha, a gente ia jogar bola. Depois minha avó ia fazer uns bolinhos de chuva, e aí dava as massinhas do bolinho de chuva a cada neto. E dizia, faça o desenho que você quiser que eu boto para fritar no seu desenho. E aí a gente ficava brigando com o outro, dizendo que o meu era mais bonito. E o que menos importava era comer o bolinho de chuva. Porque aquilo era só uma desculpa para que a família tivesse reunida. E eu lembro o Mário Sérgio Cortella, professor filósofo da USP, quando ele fala sobre a pamonha. A pamonha, na verdade, hoje a gente, casa sim, casa não, tem gente vendendo pamonha. Né? E a gente tem uma facilidade hoje de comprar pamonha. Campina Grande são 30 dias de São João e mais ou menos uns 90 de pamonha vendendo. Né? É um mês antes e um mês depois ainda tem pamonha e canjica vendendo. E a gente vai, passa lá e as pamonhas geralmente é R$3, R$3,50, quando dá São João vai para 5. As pamonhas aumentam e a gente dá uma passadinha, compra a pamonha, leva em casa, come e diz pronto. E a gente até costuma perguntar, já comeu pamonha? Já comeu pamonha? Esse ano? Né? E aí a gente come a pamonha. Mas na verdade Cortella nos lembra de quando a gente fazia pamonha. Eu lembro que aqui na casa da minha avó materna, aqui em Esperança, fazia pamonha. Primeiro a gente ia comprar o milho, ia sair para comprar o milho, ia brigar com o cara que vende o milho, porque a mão do milho dele estava cara, a do outro estava mais barata, que o milho dele não prestava, que o milho do outro prestava. E a gente ia fazer essa negociação. Levava para casa, descascava os milhos, limpava os milhos, ia ralar o milho, colocava tudo no caldeirão, misturava ali. Tudo ia sujando e sujando e sujando, e a gente tudo feliz, rindo, brincando. E nesse fazer de pamonha nós íamos trocando as nossas experiências familiares. Nós íamos conhecendo mais a fundo as dificuldades do outro e conhecendo o outro, a gente consegue ajudar o outro. Como ajudar um familiar que eu nem sei o que passa por ele? Como ajudar um familiar que eu não converso com ele?
Como? Se eu não sei o que passa na mente dele, o que passa na vida dele. Como você está? Como é que você está? Como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua família? Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Está tudo bem? Perguntar um cônjuge, perguntar ao filho. Como é que você está? Você está brincando de quê? Você gosta de quê? O que é que os amiguinhos estão lhe chamando na escola? Né? Você está achando bom que você está estudando? Conversas básicas do dia a dia. E a pamonha permitia com que a gente fizesse isso. E a gente ia mexer o caldeirão da pamonha. Depois, quando terminava, era a briga para saber quem ia ficar com a panela da pamonha. Depois era uma briga para saber quem ficava com a colher da pamonha. Depois ia botar a pamonha no saquinho, fechava a pamonha. E quando ia comer a pamonha, já à noite, esse processo começava no início do dia e já à noite a gente ia comer pamonha, com certeza a pamonha estava boa. Mesmo se a gente tivesse esquecido algum ingrediente. Porque o ingrediente maior estava presente na pamonha. Que era o ingrediente do amor. Que era o ingrediente de todas as mãos estarem envolvidas ali na pamonha. Mas a gente hoje prefere as coisas mais prontas e mais rápidas. Porque não dá tempo. Não dá tempo de quê? Não dá tempo de amar. Não dá tempo de se doar. Não dá tempo de escutar. E nós queremos ser melhores. Sem tempo. Não há tempo para ser melhor. E dentro desse contexto, nós temos a perspectiva de chegar dentro da nossa casa a boa nova. A conversa é edificante. Daquele que, por vez, ou quase todas as vezes, bate à porta da nossa casa e nós não escutamos que a porta está batendo. Que quer adentrar a nossa casa e transformar a nossa casa num lar. Para que todos vivam em sintonia. Para que todos falem a mesma língua, ou que não falem, mas que respeitem os pensamentos uns dos outros. É Jesus. Nós costumamos trazer tantas pessoas para dentro da nossa casa. Chamamos as pessoas para tomar um café, para comer uma pizza, para ir almoçar, para ir jantar, tiramos fotos, botamos no Instagram, visitinha da noite, visitinha da tarde, visitinha do dia. E as pessoas lá. Mas aquele que tem maior vontade de estar dentro da nossa casa, nós costumamos não convidar. E aí a gente vai cantar a música de Regis Danese que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas ele está esperando o convite. Abre a porta para que eu possa entrar. E isso Joana de Ângeles nos mostra através do livro Mestres de Amor, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, quando ela fala sobre o Evangelho no lar. E o que seria, na verdade, esse culto no Evangelho no lar. Como nós podemos trazer também Jesus dentro da nossa casa através do Evangelho. Joana nos lembra que a gente escolhe um dia da semana, para que a gente possa fazer o culto do Evangelho no lar. Ah, mas eu não tenho tempo não. Eu nunca sei quando eu vou estar em casa. Porque é necessário que seja sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Porque os irmãos espirituais também participam do Evangelho no lar. Para nos intuir, para nos auxiliar, mas também necessitando escutar aquelas palavras de amor. Então, no mesmo dia e no mesmo horário, porque eles são bem pontuais. Mas a gente diz, eu não consigo definir um dia e uma hora. Mas para que a gente assista a novela, naquela horinha a gente consegue sentar na frente da TV. Para que a gente assista o jogo depois da novela, a gente consegue assistir na frente da TV. A gente encontra algum tempo para algumas coisas. Como Cortella também diz, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, quando a gente pega um desses dias e diz, hoje é o dia do culto do Evangelho no lar. Então, eu escolho aquele dia e aquele horário para ficar fazendo o culto. Inicia-se o culto com a leitura edificante de algum livro. Seja Minutos de Sabedoria, seja Vida Feliz, seja Pão Nosso, seja Pai Nosso, Fonte Viva. Lê, faz uma prece, chama as pessoas que estão ali, antes de fazer a prece, as pessoas que querem participar. Tenta trazer quem puder de dentro de casa para participar. Senta em um local, que é melhor que seja na sala, que é mais amplo, que acomoda melhor as pessoas. Se alguém não quiser participar, a
a gente respeita. Se quiser apenas escutar ou sentar mais distante, respeita e diz escuta. Se tiver crianças e já tiver um pouco de discernimento, convida até a mesa. Tenta fazer numa linguagem que ela também possa entender. Se a criança for muito pequena, deixa ela próximo, bota num tapetinho, no chão, com um brinquedo. Mas permite que ela receba aquela energia do Evangelho. Ao iniciar a fazer a leitura edificante, aí nós vamos abrir o Evangelho, ler um trecho do Evangelho. André Luiz, no livro Mensageiros, mostra no mundo espiritual como funciona o Evangelho no lar, né? Que o irmão consegue intuir a viúva que vai fazer o Evangelho para que ela abra na página necessária para o momento em que aquela família está atravessando e que ela entenda aquela mensagem. E aí, nesse momento é que a gente tem que fazer uma pausa. No Frederico Menezes, eu sempre gosto de contar essa história. Frederico Menezes, ele conta a história de que um colega dele estava passando dificuldades com as filhas, né, em casa. Acho que tinham se separado, ou ele estava viúvo. E ele estava com as duas filhas em casa. E aí ele, na dificuldade, Fred querendo auxiliar, disse: irmão, faça o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar na sua casa. Ele disse: como é? Fred explicou rapidamente, ele disse: vou fazer. Quando foi com uns 15 dias depois, Fred encontrou uma de suas filhas e disse: como é que está você, seu pai? Mas nunca ouvi. Ele disse: ah, Fred, pelo amor de Deus, depois daquele negócio de Evangelho no lar lá em casa, o negócio desandou mais ainda. Pelo amor de Deus, foi o que eu fiz. Desagreguei uma família. Aí depois encontrou o amigo. Aí ele disse: e aí, meu amigo, está fazendo o Evangelho? Ele disse: pelo amor de Deus, Fred, não venho falar daquilo mais não. Ele disse: Deus, o homem nem conversa queria. Depois ele encontrou a outra filha, eram todos na mesma universidade. Aí disse: olha, me diga uma coisa, já encontrei sua irmã, seu pai. E aí eu pedi para vocês fazerem o Evangelho, mas ninguém está achando bom fazer o Evangelho. Aí disse: ah, Fred, também. Papai, na hora que abre o Evangelho, que lê a primeira fase, olha para mim e faz: tá vendo? Isso é para você aprender. Tá vendo? Agora, peraí que eu vou procurar uma parte que é para você. Aí, tá vendo? Isso aqui é para você todinha. Vocês têm que me escutar. O Evangelho está dizendo, Jesus está dizendo, sou eu não. E a gente começa a jogar o Evangelho na cara do outro. Né? E a gente toma o Evangelho, quando na verdade a mensagem é para cada um de nós. O cônjuge, os casais brigaram de manhã, aí fica o dia todinho em oração. Espero que à noite o Evangelho caia mesmo para que ele sinta. Aí na hora que abre, mesmo que não tenha nada a ver, mas a nossa mente vai lá e diz: olha, tá vendo, isso é para você, porque você fez isso, você fez isso. Aí o outro lá toma o Evangelho e diz: mas essa parte está dizendo que é você. Então a gente, ao invés de harmonizar o nosso lar, a gente dificulta a convivência do nosso lar. Na verdade, o Evangelho no lar não é para que a gente entre em discussão, mas para que a gente entre numa meditação e num comentário de edificação de cada um de nós. Então, aquela mensagem como serve para mim? Que bom que eu recebi essa mensagem. Né? Que bom que eu recebi essa pancada. É bom que eu já estou atento, que eu já estou alerta. Serve para cada um de nós porque a espiritualidade não permite que ali seja apenas para um. É quando uma vez eu fiz essa palestra, uma pessoa, quando eu terminei, ela disse: queria demais que minha filha estivesse aqui para ela escutar isso tudinho. Eu disse: mas quem foi que veio? Ela disse: eu. Digo: então, a senhora escute. A senhora escute. Porque a mensagem é sempre para quem está presente, para quem fala, para quem escuta. Cheguei também uma vez no Centro Espírita, numa casa espírita, lá em Soledade agora, semana passada, fui fazer uma palestra lá sobre o Evangelho. Quando eu estava na porta, ia chegando uma mulher. Aí a outra vinha na calçada mais atrás e gritou: fulana. Aí ela olhou, aí a outra do lado de trás fez: e tu veio hoje? Ela disse: veio, não é fulano que vai fazer a palestra? Era o homem da outra semana, não era eu não. E eu fiquei olhando para ela assim. Aí a outra fez: não, é isso aí. Aí eu: boa noite. Aí ela disse: boa noite. Aí ela, com um olhar de decepção, né? Tudo bem. Entrou na casa espírita. Comecei a fazer a palestra, metade da palestra, a pessoa que chorou a palestra foi ela. E eu não falei nada com ela não, viu? Não teve vingança com ela não. Na fala, ela chorava, relembrava, tirava o óculos. Quando eu falei essa parte da pamonha, ela se tremia todinha.
Então, na verdade, nós chegamos não por acaso. Nós não abrimos o Evangelho não por acaso. É a necessidade que a gente precisa de escutar a palavra renovadora. E Joana nos lembra depois que a gente faz esse comentário sem intrigas, sem apontamentos, que a gente faça uma vibração por nós, porque estamos ali na casa, pelas pessoas que estão nas casas vizinhas, por alguém que está passando por uma dificuldade, está adoentado, está aprisionado, está em aflição moral. Ao terminar, depois de nós colocarmos água num copo, 2 copos em cima da mesa, nós pedimos para que a água seja fluidificada, para que receba as energias necessárias para que quando a gente tome, a gente também sinta essa energia. E depois a gente faz a prece iniciando. Joana nos lembra que é de 15 a 30 minutos o Evangelho. Não passar disso, para que a gente não entre em conversas que nos traga tanta edificação. E que a gente leve para a nossa casa, através da mensagem de Jesus, as edificações necessárias. Porque muitas pessoas às vezes dizem, mas minha casa é uma bagunça, não tem como instalar o Evangelho não. Uma vez eu fui instalar, chegou uma visita. Convida a visita para fazer o Evangelho. Mas ela não quer, ela não acredita. Diz que é coisa de macumbeiro. Senta ali, aguarda um tempo. A gente vai fazer o Evangelho. Senão, ela vai retornar outra hora. Uma pessoa chegou a fazer uma pergunta, mas como eu vou fazer o Evangelho se eu moro só? Só nós não estamos. Mas eu sou analfabeta. A gente faz orando a Deus. A gente faz pedindo discernimento a Deus. A gente faz um momento de meditação. Mas o Evangelho é feito da mesma forma pela equipe espiritual. Não nos deixa, sempre nos ampara. Não vai nos desamparar nunca. E que a gente leve para casa para que a gente comece a sentir esses fluidos indo para os vizinhos, indo para a rua. Joana nos lembra quando a gente faz dentro de um apartamento, o prédio todo começa a receber as benesses, começa a ser iluminado. E aí, como eu sempre digo, não estranhe se certo dia vocês saem da sua casa e aquele vizinho que nunca olhou para você diz: bom dia, meu vizinho, me dê um abraço. São as luzes chegando até ele. O Evangelho ele ganha toda essa proporção. Lembraremos quando no livro Luz no Lar, o espírito Neio Lúcio fala de Jesus na casa de Simão Pedro. Quando em conversas não edificantes, dentro da casa de Pedro, Jesus dizia: Pedro, o que tu fazes com o produto dos peixes que tu pesca? E Pedro dizia: nós limpamos, Senhor. E a parte boa nós levamos para o mercado para vender. Depois Jesus perguntou: Pedro, o que é que tu faz? O que é que o oleiro faz com os seus produtos? Pedro disse: o oleiro pega o barro, dá a sua forma necessária, também vai vender. Jesus continuou: Pedro, e o que o marceneiro faz? E aí Pedro disse: o marceneiro vai pegar o serrote, vai lixar, pegar a lixa para lixar, vai dar forma também à madeira e vai vender. E Jesus indagou mais uma vez: e o que ele faz com os restos do barro e da madeira que não presta? Joga fora. E leva o restante para onde? Para vender. E aí Jesus olha para Simão Pedro e diz: e por que tu não fazes isso na tua casa? Por que tu não leva para a tua casa o melhor de ti? Por que tu leva contigo os entulhos do teu dia a dia? Por que tu não coloca a palavra edificante e a maneira edificante de amar dentro do teu lar? Por que nós oferecemos para quem não está dentro do nosso lar tudo de melhor? Para que as pessoas tenham uma noção de que somos perfeitos. Mas dentro do nosso lar, que as pessoas sabem que nós não somos perfeitos, nós não queremos dar o nosso melhor. E dessa maneira Jesus fez o primeiro evangelho no lar. E ainda andou em várias casas, levando sua palavra, os seus apontamentos. Jesus nos trouxe a boa nova. E através dela que a gente consegue edificar a nossa casa. E que a gente pode mudar o nome de casa para lá.
Quando a gente encontra as pessoas dizendo que a casa está densa, está negativa, está com dificuldades, o que é que você assiste dentro da sua casa? O que é que você liga na sua televisão? E as pessoas costumam dizer, pelo menos o programa de Datena eu não perco, não. Pelo menos as notícias de morte eu não perco, não. Quero saber o que é que está acontecendo no mundo. E ninguém está nascendo no mundo. Só está desencarnando. Quando a gente vai lembrar, agora no MIEP, tivemos de ver de perto mais o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Pessoas saindo das suas casas, dos seus estados, dos seus países, indo até a África, ajudar, auxiliar voluntariamente as pessoas, doando, lidando. Quantas casas espíritas abertas esperando para que as pessoas cheguem e mostrem suas aflições que possam ser ajudadas, as igrejas, os trabalhos voluntários. Quantos ateus e agnósticos comprometidos em fazer o bem, em ajudar, em auxiliar. E nós taxamos o mundo que nós estamos apenas na morte, na violência, na intolerância. Desliguemos a televisão, abriremos nossa porta e vamos ver o Mestre entrar. Abriremos o seu Evangelho e a partir dali edificaremos a nossa casa, através da sua luz, através dos seus apontamentos. É no Evangelho que nós começamos a ressurgir e encontraremos esse outro mundo que necessita de todos nós, que necessita da nossa família, que necessita desse grupo familiar que veio conosco nessa tarefa de progresso, nessa tarefa de aprendizado. Auxilia aquele que está ao teu lado, auxilia o teu irmão, porque vai ser perguntado o que foi que tu fizestes com o irmão que eu confiei a ti, com teu pai, com tua mãe. Aqueles que estão conosco sabendo quem somos, aqueles que nos escolheram para essa missão da terra, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos pais. Que nós possamos mostrar a eles que Jesus está aberto e quer entrar dentro da nossa casa. Nesse momento, meus irmãos, eu convido o Grupo Semearte. O Grupo Semearte gravou uma música no segundo CD deles, intitulada Evangelho no Lar, composição de Rossandro Clige. E eu queria que o Semearte terminasse essa nossa reflexão cantando essa canção. E antes deles virem cantar essa canção, eu encerro deixando um poema de Casimiro Cunha, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, quando ele fala sobre Cristo em casa. Ele diz: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides em acender a luz do Evangelho na tua casa. Nos momentos de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre se inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Depois, lê meditando o texto renovador da obra nova sublime, que é fonte de todo amor. Então verás a tranquilidade, revestida em suave brilho, irradiando esperança em teu domicílio. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência, esquece-nos de vez. Serpentes envenenadas do orgulho torvo e escarninho, diante do clarão da verdade, desaparecem no caminho. Dificuldades e provas que nós encontramos em todo dia são recursos salvadores que andam nos dando a vida. Nas dificuldades que nós temos em cada momento, que nós possamos olhar com mais discernimento aquilo que nos dá o acalento. Pois na bênção do Cristo clareia-nos a estrada e a nossa alma ressurge, luminosa e renovada. Coloca, pois, na tua casa a mensagem de Jesus, pois o Evangelho na tua mesa é o pão da divina luz. Muito obrigado, muito boa noite. Muito